Marido deixou esposa em um sítio abandonado com 5 galinhas. Se vira, é só isso sua parte dos bens. Anos depois, ela apareceu transformada e ele chorou arrependido. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. Dora estava sentada à mesa de jantar, as mãos tremendo ao segurar o garfo. O cheiro da comida que havia preparado com tanto carinho parecia agora um insulto diante da dor que queimava em seu peito. Seus olhos não conseguiam desviar do celular que repousava sobre o balcão da cozinha. A tela ainda mostrava a última mensagem que havia lido. Saudade do seu perfume, minha linda. Não vejo a hora de te ver de novo. A mensagem era de Carlos, seu marido, e não era direcionada a ela. Ela havia encontrado não uma, mas dezenas de mensagens como aquela. Diferentes nomes, diferentes promessas. Uma traição que não era recente, mas calculada, contínua, cruel. Ela sabia que não poderia mais guardar aquilo. A dor precisava ser verbalizada ou a sufocaria. Carlos, me diz... Sua voz saiu fraca, quase um sussurro, mas carregada de um peso que transformava o ar ao redor. Ele levantou os olhos da comida, franzindo a testa. Quantas mulheres mais você tem além de mim? O silêncio na sala foi tão pesado que Dora sentiu que ele poderia esmagá-la. Carlos pousou os talheres com uma calma assustadora. Um pequeno sorriso surgiu no canto de sua boca, mas não era de arrependimento. Era o sorriso de quem tinha sido desmascarado e não via motivo para se esconder. Você quer mesmo saber? Ele inclinou a cabeça, os olhos duros como pedra. Porque acho que você não vai gostar da resposta. O estômago de Dora revirou. Ela sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ele precisava saber que ela não era fraca. Responda, Carlos, exigiu, sua voz finalmente ganhando força. Ele deu de ombros casualmente, como se estivessem discutindo sobre qual filme assistir naquela noite. Mais do que você pode contar, Dora. E quer saber? A culpa é sua. Sempre tão previsível, tão dependente. Eu precisava de algo mais. As palavras atingiram Dora como uma facada no peito. Ela se levantou, o coração acelerado, as mãos cerradas em punhos. Eu te dei tudo, Carlos. Tudo. Você destruiu minha vida. Destruí? Ele riu, um som frio e vazio. Você nunca teve uma vida, Dora. E agora... Ele inclinou-se para a frente, os olhos estreitos. Vou te dar um aviso. Não tente fazer nada estúpido. Esteja pronta para assinar os papéis do divórcio. Tudo vai ficar comigo. A casa, o carro, você não tem para onde ir. Dora sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Carlos não era apenas um traidor, era manipulador, cruel. Ela viu a frieza em seus olhos. Ele já havia planejado tudo. Aquela noite foi longa e torturante. Dora ficou deitada na cama, enquanto ele dormia tranquilamente ao seu lado, como se nada tivesse acontecido. Ela pensou nos anos que havia desperdiçado, nos sonhos que haviam se tornado cinzas. Como ela pôde não perceber quem ele era? Ao amanhecer, a realidade se mostrou ainda mais cruel. Carlos entrou no quarto, jogando as malas de Dora aos pés da cama. Vá embora. O sítio é seu agora. Ele riu, sarcástico. É só o que você merece. Está cheio de galinhas por lá, combinam com você. Dora não teve forças para reagir. Quando ele a colocou no banco da velha picape, sentiu-se como um peso morto, incapaz de lutar. Durante o caminho, Carlos não disse uma palavra. A única coisa que ela ouvia era o som do motor e o vento cortando pela janela. Quando finalmente chegaram ao sítio, ele parou o carro bruscamente. Dora desceu, olhando ao redor. O lugar que antes sonhara ser um refúgio parecia agora um castigo. Um barraco abandonado, 5 galinhas ciscando em meio ao mato alto. Carlos jogou suas malas na terra sem cerimônia e subiu de volta na picape. Boa sorte, ele disse sem emoção, antes de acelerar e desaparecer pela estrada de terra. Dora ficou ali, sozinha, olhando para o vazio. O vento soprou frio, levantando poeira ao seu redor. Ela caiu de joelhos, lágrimas finalmente caindo sem controle. Sua vida, seus sonhos, seu futuro, tudo parecia destruído. Mas no fundo do seu desespero, algo começou a nascer. Um pensamento, uma faísca. Talvez naquele abandono ela pudesse encontrar uma nova chance. O sol começava a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados, quando Dora finalmente se levantou da terra. As lágrimas secaram no rosto marcado pelo cansaço. Com as malas pesadas nas mãos, ela arrastou-se até o barraco que Carlos, em sua crueldade, chamou de herança.
A porta rangeu quando ela a empurrou. O interior era tão sombrio quanto seu coração naquele momento. Paredes descascadas, teias de aranha penduradas nos cantos e um cheiro de mofo que fez seu estômago revirar. O chão de madeira estava repleto de buracos e o teto tinha frestas suficientes para deixar o céu visível. Ela largou as malas em um canto e sentou-se no que parecia ser uma cadeira velha. O silêncio do lugar era ensurdecedor, interrompido apenas pelo cacarejar esporádico das galinhas do lado de fora. Enquanto os últimos raios de sol desapareciam, Dora percebeu que precisava explorar o local antes que a escuridão tomasse conta. Com uma lanterna que encontrara na mala, começou a vasculhar o barraco. Entre tábuas soltas e objetos enferrujados, algo chamou sua atenção. Um diário velho, coberto de poeira, escondido em uma prateleira improvisada. Ela pegou o caderno com cuidado, sentindo o papel áspero sob os dedos. Na capa, as letras quase apagadas diziam: Sonhos do Sítio. Dora abriu a primeira página e viu a caligrafia irregular de alguém que, muitos anos atrás, tinha planos grandiosos para aquele lugar. Este sítio será um lugar de esperança, um lar para quem perdeu tudo, mas acredita que pode recomeçar. Aqui, os sonhos renascem. As palavras, embora distantes, tocaram algo profundo em Dora. Um calor quase esquecido começou a brotar em seu peito. Alguém, em algum momento, havia sonhado com aquele sítio como um lugar de renascimento. Talvez ela pudesse fazer o mesmo, mas sua epifania foi interrompida por um som assustador. Trovões. A tempestade chegou sem aviso. O vento uivava, balançando as árvores e forçando a velha estrutura do barraco a ranger. Logo, goteiras começaram a aparecer em todos os cantos. Dora correu para posicionar as malas debaixo das gotas mais fortes, tentando salvar o que podia. Sentindo-se impotente, sentou-se no chão úmido, abraçando os joelhos. O frio da noite invadiu seus ossos, e por um momento ela achou que não conseguiria suportar. O desespero ameaçou consumi-la novamente. Foi então que algo inusitado aconteceu. Uma das galinhas entrou pela porta aberta e se aproximou dela, cacarejando baixinho. Dora não entendeu por quê, mas o simples ato daquele pequeno animal buscar abrigo junto a ela fez com que sua solidão diminuísse. Com um sorriso fraco, estendeu a mão e acariciou as penas macias. "Pelo menos você não me abandonou, né?", murmurou com a voz embargada. A galinha se acomodou perto dela, como se entendesse que Dora precisava de companhia. Naquele momento, algo mudou. Dora percebeu que, apesar de toda a dor, ela ainda estava viva. E enquanto houvesse vida, havia uma chance. Ela abriu o diário novamente e pegou uma caneta velha que encontrara entre as tralhas. Na última página, escreveu sua primeira anotação. Hoje, tudo parece perdido. Mas talvez esse seja o ponto de partida para algo maior. Eu não sei como, nem quando, mas vou recomeçar. Este sítio será um lugar de esperança novamente. A tempestade continuou rugindo lá fora, mas Dora se sentiu mais forte. Não sabia como, mas tinha decidido. Não deixaria Carlos nem a vida vencerem. O sol da manhã rompeu as nuvens carregadas da tempestade anterior, inundando o sítio com uma luz pálida e silenciosa. Dora acordou com dores pelo corpo, resultado de uma noite mal dormida no chão úmido. Ainda assim, a determinação que nascera em seu peito na noite anterior a empurrou para fora do barraco. Com passos hesitantes, ela começou a explorar o pequeno pedaço de terra que agora chamava de lar. As galinhas ciscavam tranquilamente no quintal, como se nada tivesse mudado em suas vidas simples. Para Dora, aquelas aves representavam tudo o que ela tinha no momento. "Se é com vocês que eu tenho que começar, então vamos trabalhar." Sua voz saiu baixa, mas firme. Ela passou as primeiras horas limpando o barraco. Juntou o lixo acumulado pelos anos, improvisou cortinas com lençóis velhos e organizou as poucas coisas que trouxera. O barraco, embora longe de ser aconchegante, começou a parecer habitável. Ao terminar, uma questão prática a atormentou. Como se sustentaria? Dora sabia que tinha os ovos das galinhas, mas quem compraria de uma mulher que morava naquele lugar esquecido? Ainda assim, decidiu tentar. Pegou uma cesta e cuidadosamente acomodou os ovos que recolhera. Depois, vestiu a melhor roupa que tinha e foi para a estrada de terra que levava ao vilarejo mais próximo. A caminhada foi longa e exaustiva. Quando chegou ao vilarejo, foi recebida com olhares curiosos e, em alguns casos, de pena. Dora sentiu o peso de sua situação nos sussurros abafados das pessoas, mas ignorou. "Ovos frescos", anunciou na feira local,
sua voz tremendo de nervosismo. Algumas pessoas pararam, olharam os ovos e balançaram a cabeça em silêncio. Uma senhora, com um avental manchado de farinha, se aproximou. De onde você é? Dora hesitou antes de responder. Do sítio abandonado na estrada. A mulher arqueou uma sobrancelha, mas para sua surpresa, comprou meia dúzia de ovos. Foi sua única venda naquele dia, mas significou tudo para ela. De volta ao barraco, Dora contou o dinheiro como se fosse uma fortuna. Não era muito, mas foi um pequeno triunfo. Determinada a melhorar, decidiu que precisava aprender mais sobre como criar galinhas e vender melhor seus produtos. Foi então que lembrou de algo que não fazia há anos: estudar. Na manhã seguinte, com o pouco dinheiro que tinha, pegou um ônibus até a cidade mais próxima. Encontrou a biblioteca municipal e, com o coração acelerado, entrou. O cheiro de livros velhos a envolveu como um abraço. "Posso ajudar?" perguntou uma mulher com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. "Preciso aprender sobre criação de galinhas", Dora respondeu sem rodeios. A bibliotecária a conduziu até uma prateleira cheia de livros sobre agricultura e criação de aves. Dora passou o dia inteiro ali, devorando cada página como se fossem um banquete. Ela anotou tudo o que achou relevante em um caderno improvisado. De volta ao sítio, começou a aplicar o que aprendera. Criou pequenos espaços para as galinhas botarem ovos com mais conforto, fez testes com a alimentação delas e dedicou-se a cuidar melhor do terreno. Uma manhã, enquanto recolhia ovos, notou algo diferente. Uma das galinhas, que estava chocando, havia finalmente trazido novos pintinhos ao mundo. O som dos pequenos piados trouxe lágrimas aos seus olhos. "É um começo", murmurou sorrindo. Os dias se transformaram em uma rotina dura, mas produtiva. Dora acordava antes do sol, cuidava das galinhas, trabalhava na organização do barraco e voltava à biblioteca sempre que podia. Aos poucos conseguiu vender mais ovos, ganhando a confiança de algumas pessoas da vila. O ponto de virada aconteceu em uma tarde de domingo, quando conseguiu vender uma grande quantidade de ovos para um restaurante local. O dono, um homem robusto e simpático, elogiou a qualidade de seu produto. "Se continuar assim, posso comprar de você toda semana." Foi a primeira vez em muito tempo que Dora se sentiu esperançosa. Pela primeira vez, viu que o futuro podia ser diferente. O céu estava limpo e a brisa suave carregava o aroma fresco da terra molhada, quando Dora, como de costume, saiu cedo para cuidar das galinhas. Ela havia criado uma rotina tão rígida que, mesmo nos dias mais difíceis, encontrava conforto na simplicidade do trabalho. Enquanto organizava os ovos na cesta, para mais uma venda no vilarejo, ouviu um som que não fazia parte do seu cotidiano: o ronco distante de um motor. Intrigada, parou o que estava fazendo e olhou para a estrada poeirenta que cortava o sítio. Não demorou muito para que um jipe velho e azul aparecesse, parando logo à entrada. O homem que desceu tinha um jeito tranquilo, vestindo botas surradas e uma camisa de algodão que denunciava uma vida de trabalho no campo. "Com licença", disse ele com um sorriso caloroso. "Você é a dona do sítio?" Dora limpou as mãos na barra da saia, tentando esconder o nervosismo. "Sou. Em que posso ajudar?" "Sou João. Moro ali na fazenda vizinha. Vi as galinhas soltas pelo terreno e achei que podia vir conhecer. Parece que está cuidando bem delas." Dora sentiu o calor subir ao rosto. Ela nunca imaginara que alguém pudesse reparar em seu trabalho. "Estou tentando. Não é muito, mas dá para o gasto." João riu baixinho, mas não com deboche. Havia uma gentileza em seu riso que desarmava. "Posso dar umas dicas e se quiser. Tenho experiência com aves e plantação." Naquele momento, Dora percebeu que não se tratava apenas de ajuda técnica. João parecia genuinamente interessado em conhecê-la. Mais tarde, ele a convidou para tomar café em sua varanda. Foi ali que Dora conheceu Ana, a filha de João, uma menina de olhos grandes e curiosos que desenhava distraída em um caderno, enquanto os adultos conversavam. "Você desenha muito bem, Ana", Dora disse, inclinando-se para olhar melhor. "É você." Ana apontou para o desenho. Nele havia uma mulher com galinhas ao redor. "Papai disse que a moça do sítio era forte, então eu desenhei." Dora sentiu o coração apertar com as palavras da menina. Ser chamada de forte, depois de tudo o que passara, era algo que ela ainda não acreditava. Com o passar dos dias, João começou a frequentar o sítio com mais frequência, oferecendo ajuda para melhorar o galinheiro e até ensinando Dora a criar compostagem para alimentar as aves. Ele trazia ferramentas, ideias e, acima de tudo, conversa.
Durante as tardes de trabalho, os dois começaram a compartilhar histórias de perdas e superações. João contou como havia perdido a esposa para uma doença repentina e como se dedicara a criar Ana sozinho. Dora, por sua vez, revelou com lágrimas nos olhos como havia sido abandonada por Carlos e deixada à própria sorte. "Você tem uma força que poucos têm, Dora", disse João enquanto ajustava a cerca improvisada que haviam construído juntos. "Transformar o que ele tentou destruir em algo bom, isso é admirável." As palavras dele tocaram Dora de uma maneira que ela não sentia há tempos. Ela se pegava sorrindo mais quando ele estava por perto, e até Ana parecia tê-la adotado como parte de sua pequena família. Foi durante um final de tarde, enquanto terminavam de montar um galinheiro mais resistente, que Dora percebeu algo diferente. João estava parado ao lado dela com o olhar perdido no horizonte. "Obrigado por me deixar ajudar, Dora", ele disse, quebrando o silêncio. "Às vezes, a gente precisa de alguém que nos lembre que ainda há beleza na vida." Dora sentiu o peito apertar de uma maneira boa, como se algo estivesse prestes a se quebrar para dar lugar ao novo. Quando a noite caiu e João se despediu com Ana, Dora ficou olhando a pequena caminhonete dele sumir pela estrada. Pela primeira vez, não sentiu o vazio da solidão. Sentiu algo que há muito tempo não experimentava: esperança. O amanhecer no sítio parecia diferente agora. Dora acordava com mais energia, movida por uma nova vontade de reerguer aquele pedaço de terra que um dia fora símbolo de abandono. Com a ajuda de João, suas ideias começaram a sair do papel e ganhar forma. Naquela manhã, ele apareceu com uma novidade: um plano detalhado para criar um sistema de compostagem. Com folhas de papel amassadas e rabiscadas, explicou como transformar restos de comida e folhas secas em adubo rico para a terra. Dora ouviu atentamente, impressionada com o conhecimento que ele trazia e, mais ainda, com a paciência com que a ensinava. "Vai ajudar na alimentação das galinhas e, quem sabe, dá até para plantar algo para complementar a renda", João disse, apontando para um canto do sítio. O projeto começou imediatamente. Eles passaram dias revirando o terreno, separando o que poderia ser usado. Ana ajudava como podia, correndo de um lado para o outro com pequenos baldes de folhas. Em meio ao trabalho, Dora notava a leveza que começava a tomar conta do ambiente. O que antes era apenas dor agora dava lugar a risadas ocasionais e momentos de cumplicidade. O sistema de compostagem foi só o começo. Com os recursos limitados que tinham, Dora e João começaram a criar uma receita de ração orgânica para as galinhas. O processo foi de tentativa e erro, com algumas misturas sendo rejeitadas pelas aves. Mas o sucesso veio após semanas de dedicação. "Você tem jeito pra coisa, Dora", João disse, entregando uma tigela de café a ela, enquanto observavam as galinhas comerem a nova ração com entusiasmo. "Não sei se é jeito ou teimosia", ela riu pela primeira vez, sem sentir o peso da culpa ou da tristeza. Outro marco importante foi a construção de um galinheiro modelo. Usando madeira reaproveitada e técnicas sustentáveis que João havia aprendido ao longo dos anos, transformaram um canto do sítio em um espaço digno para as aves. Quando os primeiros pintinhos nasceram nesse novo sistema, Dora chorou de emoção. "Eles são tão pequenos, tão frágeis", ela sussurrou enquanto segurava um dos filhotes na palma da mão. João estava ao seu lado, observando com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Ele entendia o significado daquele momento. Cada novo pintinho era uma prova de que o trabalho árduo estava valendo a pena, de que era possível renascer das cinzas. Dora também começou a expandir sua visão para além das galinhas. Inspirada pelo que aprendia na biblioteca e pelas conversas com João, decidiu plantar uma pequena horta integrada. Ervas, vegetais e frutas começaram a brotar no terreno antes abandonado. Tudo era aproveitado. As galinhas se alimentavam do que sobrava, e o adubo da compostagem enriquecia o solo. O ponto alto dessa fase foi o dia em que Dora fez sua primeira grande venda para um mercado orgânico na cidade. Com a caminhonete emprestada de João, entregou dúzias de ovos, verduras e uma pequena quantidade de frangos criados de forma natural. O dono do mercado ficou tão impressionado com a qualidade que pediu para fechar um contrato fixo. "Você conseguiu, Dora", João disse, segurando suas mãos no caminho de volta ao sítio. "Não, nós conseguimos", ela respondeu, a voz embargada de gratidão. Naquela noite, comemoraram com um jantar simples, mas cheio de significado. Sentados ao redor da mesa improvisada, Dora, João e Ana brindaram ao futuro com copos de suco feito das frutas do sítio. "Nunca pensei que diria isso, mas obrigada por acreditar em mim",
Dora disse olhando para João. Ele sorriu, mas foi Ana quem respondeu. Papai sempre diz que pessoas fortes nunca estão sozinhas. Acho que agora somos uma equipe. Dora sentiu as lágrimas rolarem. Aquilo não era apenas um negócio que estava crescendo. Era uma vida nova, construída com esforço, união e, acima de tudo, esperança. Era uma tarde comum no sítio. O sol iluminava as folhas da horta, as galinhas ciscavam em liberdade. E Dora e João trabalhavam lado a lado, como já haviam feito tantas vezes nas últimas semanas. Mas, naquele dia, havia algo diferente no ar. Uma tensão quase imperceptível, mas que ambos sentiam. Dora limpava a cerca do galinheiro, tentando ignorar o coração que parecia bater mais forte sempre que João estava por perto. Ele, por sua vez, mexia em algumas ferramentas, mas seus olhos constantemente buscavam os dela. Dora! João começou hesitante. Ela ergueu o olhar, limpando a testa com a manga da blusa. O que foi? João parecia buscar as palavras certas, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, tropeçou em um pedaço de madeira. O movimento desajeitado arrancou uma risada de Dora, e sem perceber ambos estavam rindo como crianças. Foi então que aconteceu. Um momento simples, mas carregado de significado. Enquanto ainda riam, os olhares se encontraram, e sem pensar, João deu um passo à frente. Antes que Dora pudesse reagir, ele inclinou-se e a beijou. O beijo foi despretensioso, quase tímido, mas carregado de tudo o que eles haviam construído juntos. Respeito, carinho e uma confiança que crescia a cada dia. Quando se separaram, Dora sentiu o rosto corar, mas não conseguiu conter o sorriso. Eu queria fazer isso há muito tempo, João confessou, a voz baixa. Dora riu, nervosa, e esperou até quase cair para tomar coragem. Ambos riram novamente, e o momento, embora simples, marcou o início de algo maior. Nos dias que se seguiram, a relação entre os dois se tornou ainda mais forte. João começou a trazer Ana com mais frequência, e a pequena parecia cada vez mais à vontade no sítio. Um dia, Dora encontrou um desenho que Ana havia feito. Ela, João e Ana juntos, com as palavras Minha Nova Família, escritas em letras tortas no topo. Dora sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Não sabia se estava pronta para ser chamada de família, mas o desenho trouxe uma emoção que não conseguia descrever. Uma tarde, enquanto o sol se punha, João finalmente confessou seus sentimentos. Eu achava que não seria capaz de amar de novo, Dora. Depois da perda da minha esposa, eu me fechei. Mas você... Ele fez uma pausa, pegando suas mãos com delicadeza. Você trouxe algo de volta. Você me mostrou que ainda há beleza no mundo. As palavras de João quebraram as barreiras que Dora ainda carregava. Ela não respondeu com palavras, mas com um abraço apertado que dizia tudo. Com o tempo, a relação evoluiu naturalmente. Eles começaram a compartilhar mais do que trabalho. Jantares simples à luz de velas, momentos em que riam juntos de histórias do passado e noites em que, deitados sob as estrelas, planejavam o futuro. Foi em uma dessas noites que João fez o inesperado. No meio do galinheiro, com as galinhas ciscando ao redor, ele se ajoelhou. Dora, eu não tenho um anel bonito nem um discurso decorado, mas tenho uma certeza. Quero passar o resto da minha vida com você. Quer se casar comigo? Dora levou as mãos ao rosto, surpresa. Ela olhou ao redor para aquele sítio que antes representava o fim e que agora era o começo de tudo. Não havia dúvidas em seu coração. Sim, ela respondeu rindo e chorando ao mesmo tempo. A felicidade daquele momento foi compartilhada por Ana, que comemorou o pedido de casamento como se fosse seu próprio conto de fadas. Naquela noite, enquanto João e Dora observavam as estrelas, sentiram que finalmente tudo estava no lugar. Não era apenas amor, era uma parceria construída com esforço, paciência e fé. O casamento simples de Dora e João foi celebrado entre amigos próximos, vizinhos solidários e o brilho dos olhos de Ana, que parecia mais radiante do que nunca. Mas assim que a vida a dois começou, novos desafios e oportunidades se apresentaram. Dora não era mais apenas a mulher que havia sido abandonada. Era agora uma empreendedora em crescimento, uma esposa e uma mãe em formação para Ana, que já a chamava carinhosamente de Mamãe Dora. Com o sucesso das vendas de ovos e dos vegetais, o nome do Sítio Esperança, como ela e João passaram a chamar o local, começou a se espalhar. Uma tarde, enquanto recolhia os ovos, Dora recebeu a visita inesperada de um repórter de um pequeno jornal regional. Ouvi falar do trabalho incrível que você está fazendo aqui.
transformando esse lugar e ajudando a comunidade. Posso contar sua história? Ele perguntou com um bloco de notas em mãos e um sorriso encorajador. Dora ficou hesitante no início, mas João a incentivou. As pessoas precisam ouvir o que você fez, Dora. Pode inspirar outras mulheres a recomeçar. A reportagem foi publicada na semana seguinte com o título Sítio Esperança, quando a superação cria raízes. A matéria detalhava a jornada de Dora, desde o abandono até sua ascensão como produtora rural sustentável. Em pouco tempo, Dora começou a receber ligações de mercados e restaurantes interessados em seus produtos. O sucesso trouxe novos desafios. O pequeno sítio já não era suficiente para atender a demanda. Após muitas conversas, Dora e João decidiram dar um passo ousado: comprar a fazenda vizinha que há anos estava abandonada. É um risco grande, Dora, João disse enquanto analisava os documentos da compra. Mas se tem alguém que pode fazer isso dar certo, é você. Eles hipotecaram a propriedade para financiar a compra e começaram a trabalhar sem descanso. Dora coordenava a ampliação do galinheiro, a plantação de novos cultivos e a criação de um pequeno sistema de irrigação, enquanto João lidava com os novos clientes e fornecedores. Com o crescimento do negócio, veio a necessidade de ajuda. Dora decidiu contratar mulheres da região que enfrentavam dificuldades, oferecendo-lhes treinamento e oportunidades. Cada nova funcionária trazia uma história de luta, e Dora fazia questão de ensinar o que sabia com paciência e generosidade. Quando comecei, eu não sabia nem como segurar uma galinha, Dora dizia rindo enquanto demonstrava as técnicas para as mulheres. Se eu conseguir, vocês conseguem. Um dos momentos mais marcantes foi a criação de um programa de treinamento para mulheres em situação vulnerável. Dora via aquilo como mais do que uma iniciativa de negócios. Era uma forma de devolver à comunidade o que havia recebido. O ápice dessa nova fase foi o reconhecimento estadual. O Sítio Esperança foi premiado como um modelo de negócio sustentável e de impacto social. Durante a cerimônia de entrega do prêmio, Dora subiu ao palco com João e Ana ao seu lado. Esse prêmio não é só meu, disse ela emocionada. É de todos que acreditaram que um lugar de sofrimento pode se transformar em um lugar de esperança. Mas a maior surpresa estava por vir. Algumas semanas depois da premiação, Dora começou a sentir-se diferente. A rotina exaustiva parecia pesar mais do que o normal, e o cansaço não desaparecia, mesmo após boas noites de sono. Decidiu ir ao médico, acompanhada de João. A confirmação foi ao mesmo tempo inesperada e emocionante. Dora estava grávida. Vamos ter um bebê? João perguntou com os olhos marejados enquanto segurava as mãos dela. Sim, Dora respondeu, sentindo o coração transbordar de felicidade. Naquela noite, enquanto estavam deitados sob as estrelas, como gostavam de fazer nos momentos mais tranquilos, João acariciou a barriga dela e sussurrou: Esse bebê será a prova de tudo o que superamos. Um símbolo de que o amor e a perseverança podem reconstruir o que parecia perdido. Dora sorriu, olhando para o céu. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida estava completa. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado, quando um boato começou a se espalhar pela pequena vila. Carlos, o homem que Dora acreditava estar para sempre no passado, havia retornado à cidade. No início, Dora ignorou os rumores. Sua vida agora era tão plena que sequer permitia espaço para lembranças amargas. Mas, uma tarde, enquanto trabalhava na horta, ela ouviu o ronco de uma moto parando à entrada do sítio. Sentiu o coração apertar antes mesmo de se virar. Quando o fez, viu o rosto de Carlos, envelhecido e abatido, parado diante dela. Dora, ele disse com a voz rouca e hesitante, preciso falar com você. Dora não sabia como reagir. Ficou paralisada, o passado e o presente se chocando em sua mente. Carlos desceu da moto e deu alguns passos em sua direção. A mesma confiança arrogante que ela lembrava agora substituída por algo que parecia desespero. O que você está fazendo aqui? A voz de Dora saiu firme, surpreendendo até ela mesma. Carlos suspirou passando as mãos pelos cabelos desgrenhados. Ele parecia outro homem, mais magro, com roupas gastas e um olhar que exalava fracasso. Eu perdi tudo, Dora. A empresa, a casa, até os amigos que achava que tinha. Ele parou, como se lutar para dizer cada palavra. Preciso de ajuda. Dora sentiu a velha dor borbulhar no peito. Ele, que a havia deixado com nada, agora pedia ajuda.
Antes que pudesse responder, João apareceu. Ele vinha da área de compostagem e, ao ver Carlos, instintivamente colocou-se ao lado de Dora. "Quem é esse?" João perguntou, a postura protetora clara. Carlos o encarou com um olhar que oscilava entre desprezo e vergonha. "Sou o ex-marido dela." O silêncio que seguiu foi pesado. Dora, respirando fundo, deu um passo à frente, os olhos fixos nos de Carlos. "Você me deixou no chão, Carlos. Destruiu tudo o que eu tinha, tudo o que eu era." A voz dela era firme, mas carregada de emoção. "E agora? Por que está no chão? Acha que pode vir até mim?" "Eu não tinha ninguém mais para procurar." Ele respondeu, a voz tremendo. "Sei que errei, mas eu estou tentando me reerguer. Só me dê uma chance." João apertou levemente o ombro de Dora, como se dissesse que estava ali para apoiá-la. Dora respirou fundo mais uma vez, antes de responder. "Não sou eu quem vai te dar essa chance, Carlos. Só você pode se reerguer." Ela disse, com calma, mas com firmeza. "Eu lutei para sair do buraco onde você me deixou. Agora é sua vez de lutar." Carlos pareceu encolher diante das palavras. Ele olhou para o chão, murmurou um "obrigado", quase inaudível, e voltou para sua moto. Dora o observou partir, sentindo uma onda de alívio e força que nunca havia sentido antes. "Você foi incrível", João disse, enquanto a puxava para um abraço. "Eu precisava disso." Dora respondeu, com um sorriso cansado. "Não por ele, mas por mim." Naquela noite, Dora, João e Ana comemoraram em silêncio. Não era uma festa tradicional, mas um momento de reflexão. Dora sabia que aquele confronto havia fechado um capítulo importante de sua vida. Enquanto observava Ana brincar com uma galinha no quintal, Dora sussurrou para si mesma. "Agora, posso seguir em frente de verdade." O sítio estava irreconhecível. Árvores frutíferas decoradas com fitas coloridas cercavam o local onde seria realizada a cerimônia. A horta, antes simples e funcional, agora ostentava flores que Dora havia cultivado especialmente para aquele dia. O galinheiro, símbolo do recomeço, havia sido enfeitado com pequenas luzes que piscavam suavemente à medida que o crepúsculo se aproximava. Dora estava no barraco reformado, agora transformado em uma casa acolhedora. Ana estava ao seu lado, ajudando-a a ajeitar o vestido de noiva. "Você está tão linda, mamãe Dora!" Ana exclamou, os olhos brilhando enquanto alisava a renda do vestido. Dora sorriu, emocionada. Aquela palavra, mamãe, era um presente que nunca imaginara receber. "Você acha que o João vai gostar?" perguntou, fingindo nervosismo. Ana deu uma risadinha. "Ele vai chorar, eu tenho certeza." Do lado de fora, os convidados começavam a chegar. Eram pessoas que haviam feito parte da jornada de Dora. Vizinhos que haviam comprado seus primeiros ovos, mulheres que participaram dos treinamentos no sítio, a bibliotecária que a ajudou a encontrar seu caminho nos livros. Todos estavam lá para celebrar o amor que havia transformado aquele lugar. João esperava debaixo de um caramanchão improvisado, cercado pelas árvores e pelo brilho das luzes. Quando Dora surgiu no início do caminho de flores, todos os olhos se voltaram para ela. João a viu e imediatamente levou uma mão ao rosto, tentando esconder as lágrimas que Ana previra. Ao lado de João estava Ana, segurando um pequeno buquê que ela mesma havia feito. Quando Dora chegou ao altar, João pegou suas mãos com delicadeza. "Você está maravilhosa", ele sussurrou, com a voz embargada. A cerimônia foi simples, mas repleta de significado. O celebrante falou sobre resiliência, sobre o poder do recomeço e sobre como o amor verdadeiro é construído com esforço e paciência. Quando chegou o momento dos votos, João olhou para Ana antes de começar. "Dora, quando você entrou em nossas vidas, trouxe mais do que alegria. Você trouxe segurança, esperança e a certeza de que podemos ser uma família." Ele parou, virando-se para Ana. "Hoje eu quero fazer uma promessa não só a você, mas também a nossa filha." Ele se ajoelhou diante de Ana. "Prometo ser sempre o melhor pai que puder ser e cuidar de vocês duas com todo o meu coração." As palavras de João arrancaram lágrimas não apenas de Dora, mas de todos os presentes. Quando foi a vez dela, Dora segurou as mãos de João com firmeza. "Você me encontrou em pedaços, João. E em vez de fugir, você me ajudou a reconstruir cada parte. Hoje eu prometo ser a sua parceira em cada passo, em cada sonho e em cada desafio." Ela olhou para Ana e completou. "E prometo amar essa pequena artista como se fosse minha desde o começo." O momento foi selado com um beijo,
enquanto os convidados aplaudiam e jogavam pétalas de flores no ar. A noite seguiu com uma celebração íntima. Sob as estrelas, Dora e João dançaram a primeira música como marido e mulher. Ana, ao lado deles, ria e girava, como se também fizesse parte da dança. Mais tarde, uma senhora idosa da vila se aproximou de Dora. Era Dona Marina, uma das primeiras pessoas que havia comprado seus ovos. Eu sabia que você ia longe, menina. Sempre soube que sua força ia te levar a algo bonito. Dora sorriu, emocionada. Obrigada por acreditar em mim. Naquela noite, enquanto os convidados se despediam e o silêncio voltava ao sítio, Dora e João ficaram sentados na varanda, observando Ana dormir em um sofá improvisado. Hoje foi perfeito, Dora disse, encostando a cabeça no ombro de João. E o melhor ainda está por vir, ele respondeu, colocando a mão sobre a barriga dela. Dora sorriu, sentindo o pequeno movimento dentro de si. A família que ela tanto sonhara estava finalmente completa. Anos haviam se passado desde o dia em que Dora pisara naquele sítio pela primeira vez. O lugar que antes representava abandono e dor, agora era o coração pulsante de uma comunidade. O sítio Esperança crescera além dos sonhos mais ousados de Dora e João, tornando-se um exemplo de superação e impacto social em todo o estado. Na entrada, uma placa brilhava sob o sol da manhã. Centro de Capacitação para Mulheres, Sítio Esperança. Dora observava a movimentação ao redor, o coração cheio de orgulho. Naquele dia, era inaugurado oficialmente o centro que vinha sendo construído com tanto esforço e dedicação. O espaço, idealizado por ela e João, oferecia treinamentos em agricultura sustentável, empreendedorismo e habilidades práticas. Era mais do que uma escola, era um santuário para mulheres que, assim como Dora um dia, precisavam de uma segunda chance. Mamãe, os convidados já estão chegando. Ana apareceu correndo, agora uma jovem cheia de vida, com o mesmo brilho nos olhos que sempre tivera. Estou indo, querida. Dora respondeu, ajeitando o vestido simples, mas elegante. Entre os convidados estavam mulheres que haviam passado pelos programas do sítio. Algumas tinham aberto seus próprios negócios, outras haviam encontrado trabalho na região, e todas carregavam histórias de superação. Na cerimônia de inauguração, Dora subiu ao palco improvisado, segurando o microfone com firmeza. Quando cheguei aqui, achei que minha vida tinha acabado. Ela começou, a voz forte, mas cheia de emoção. Mas este sítio me mostrou que o fim pode ser um novo começo. Hoje ele não é apenas meu. É de todas vocês que acreditaram que podiam recomeçar. Os aplausos foram calorosos, e Dora não conseguiu conter as lágrimas. Ao descer do palco, foi recebida por João, que a abraçou com força. Você conseguiu, Dora. Transformou sua dor em algo grandioso. Nós conseguimos. Ela corrigiu, sorrindo. Mais tarde, enquanto caminhava pelo sítio, observou os avanços que haviam feito. O novo sistema de irrigação, os galinheiros modernos, as hortas impecavelmente organizadas. Mas o que mais a emocionava eram as pessoas. Mulheres trabalhando juntas, crianças brincando nos cantos e aquele sentimento de comunidade que agora fazia parte da essência do lugar. O sucesso do sítio não parava de crescer. Dora e João haviam expandido o negócio para outros estados, criando parcerias com mercados orgânicos e redes de restaurantes. Mas para Dora, o maior prêmio era ver as vidas que haviam transformado. Em meio a toda essa prosperidade, Dora ainda encontrava tempo para escrever. Suas anotações no diário haviam se tornado um livro, publicado meses antes, contando sua história de superação. O livro, intitulado Raízes de Esperança, se tornara um best-seller, inspirando pessoas em todo o país. Naquela noite, enquanto o sol desaparecia no horizonte, Dora sentou-se na varanda com João e seus 2 filhos, Ana, agora adulta, e o pequeno Gabriel, que brincava com um pintinho no chão. Sabe, mãe, estou pensando em seguir seus passos, Ana disse, quebrando o silêncio. Dora a olhou surpresa. O que você quer dizer? Quero trabalhar aqui, no sítio. Quero ajudar a continuar esse legado. Dora sentiu o peito se encher de orgulho. Não há nada que eu gostaria mais, minha filha. Enquanto observavam as estrelas surgirem no céu, Dora percebeu o quão longe havia chegado. O sítio não era apenas um lugar físico, era uma prova de que a dor, quando enfrentada com coragem, pode se transformar em algo extraordinário. Naquela noite, antes de se deitar, ela pegou o velho diário que havia encontrado tantos anos atrás. Escreveu em uma nova página, com uma caligrafia que agora carregava confiança. Este sítio me ensinou
que recomeçar não é apenas possível, é necessário. Hoje sei que minha história não é só minha. É de todas as pessoas que acreditam que, mesmo em meio ao sofrimento, é possível plantar esperança e colher amor. Se você gostou dessa jornada emocionante, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Cada apoio ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas e espalhar histórias inspiradoras. Obrigado por estar conosco até aqui.